Dani já está entrando, já acenei para ela. Entra na roda com a gente, Dani. Olha, a Brenda está chegando. Essa fisioterapeuta que vai melhorar a vida de muita gente. Andréia Pena também entrou. Muito obrigado, Andréia. Olha aí. E Emilene. E aí, Ei, Dani, Paulo, beleza? tudo jóia? Suave na nave? Como sempre. Tem que Suave na ser, não live? tem? Tem que ser, ó. Né? Precisamos Ai, estar assim, leves, leve, livre e solto, né, Dani? com certeza, né? Já basta a ansiedade do meio para poder estar trabalhando, então tem que estar mais tranquilo, realmente. Ó, Polaris está entrando, que significa que Oba! daqui a pouco o Guto, né, que é da Polaris, essa escola fora da caixa, vai entrar para a nossa conversa começar. Isso. Minha professora de ginástica para o cérebro já entrou. É, faz ginástica para o cérebro. O que que você acha, Dani? Ah, é fantástico. O pessoal do Supera, ontem eu assisti uma live que eles fizeram com o Daltro. Depois o Daltro inventou fazer uma live surpresa, me chamou e a gente ainda ficou falando um É, tempão sobre essa importância de estar com o cérebro ativo, a importância dessa rotina, né, da alimentação. Então, assim, é fantástico o trabalho deles. Realmente, a gente tem que aplaudi-los de pé. que coisa boa. Muito Olha aí, bom. Dani. Lançamento do livro. Oba! Hoje, Isso 20 é horas, a bom. gente vai falar sobre a trilogia. Ah, isso é Esse livro mais importantíssimo. dois que a gente conseguiu criar. Uhum. Então, quem está aí na live, gente, se quiser comprar, Editora Conhecimento, www.conhecimento.com.br. Você já leu um, né, Dani? Foi bom? Já é, isso que eu ia falar. O primeiro é fantástico, ainda mais que você ainda tem o canal para a gente poder acessar também, tem exercício, né? Então, assim, é um livro muito dinâmico que todo gestor, todo educador, né? Todo mundo que quer trabalhar o cérebro realmente tem que ler. Curiosa para a metodologia ativa e pela BNCC também, né? Que o chão de fábrica que está sendo lançado aí. Realmente é uma leitura muito gostosa. Dani, vamos começando a bater papo. Daqui a pouco o Guto entra. Vamos, sim. Vou fazer É, um até tanto de na... pergunta difícil para você. Não, deixa para ele dessa vez. Sim. Dani, mas como é que está o cérebro das pessoas diante desse fenômeno de crise que a gente está vivendo? Toda crise ela acaba fazendo com que, que a gente exercite, né, a forma de ver, de enxergar o mundo. Como que o cérebro lida com a administração dessas crises? É. Primeiro, a gente tem que saber que o cérebro, como nós, somos sociais. Né? O neurologista ele chega a falar, inclusive, que o cérebro é um órgão social. Né? As reações fisiológicas vêm depois. Então, é a necessidade dessa conexão, igual a gente está aqui fazendo, a necessidade de ver o outro, isso é salutar. Né? Então, um cérebro que está privado de conversa, que está privado de conexões, ele está em sofrimento realmente, né? Exatamente porque somos sociais. E essa necessidade de conexão, ela tem que ser suprida, seja através de mensagens de WhatsApp, de lives, seja através de exercícios do Supera, né, para deixar essas conexões cada vez mais ativas. E aí, né, o Paulo, que a gente sempre comenta, é a questão realmente da importância da alimentação, do sono, da rotina, atividade física, para manter essas conexões em bom funcionamento, porque o cérebro realmente ele está sofrido, exatamente por ser um órgão social, né? Ele precisa dessas relações, mas como você mesmo fala, né, toda crise, tirando essa, cria-se, né? Há uma criação aí por trás. Então é uma reinvenção, né, para esse cérebro não estar tanto em sofrimento. Existe um aumento aí de cortisol que leva ao estresse, e esse aumento de cortisol que gera o estresse
aumenta a angústia, aumenta a ansiedade, a gente perde a noção do tempo, porque acontecem fenômenos que a gente chama inflamatórios. Então, aí você não sabe se é segunda, terça, que dia da semana, ou até que dia do mês que é. Tem uma brincadeira que eu vi esses dias numa rede social que está assim: para você que está desorientado, hoje 18 de maio, amanhã 22 de julho, né? Porque a gente perde exatamente isso. Então, é muito importante manter essa saúde mental juntamente com a saúde física nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, né? E lembrando sempre que o lar não é prisão, é acolhida, porque senão tudo complica, né, Paulo? Eu acho que a intimidade, a proximidade, ela acaba fazendo com que as pessoas possam ter que gerir conflitos novos, né? Os conflitos que Sim, tinham, estou chamando de AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. Só que o antes e o depois tem o durante, que é o DD, é o DP, durante a pandemia. Durante a pandemia, as escolas estão tendo que se reinventar. Você assistiu a live ontem, né, assisti. com a Silvia e com a Liliane? Foi, Fantástico, fantástico. tá, tá Do lá no canal. Amazonas ao Mato Grosso, às Minas Gerais. Isso, tá lá no canal, né? É, as duas partes do vídeo foi uma conversa boa com gestoras do Amazonas, da Amazônia e do Pantanal. Uhum. Então, foi uma conversa muito interessante. E como é que vai ser a nossa live, Dani? Nós vamos fazer que nem a gente fez ontem com elas. Ótimo. Em Uhum. alguns momentos você fala, sai, depois o Guto entra. Beleza? Pode ser assim? Claro, vai ser um prazer. Até comentei, né? Preferi seguir o seu Instagram, né, Paulo? Paulo H. Souza Alvo, do que às vezes o meu, porque eu vou cair, vou levantar, vou cair, levantar, que eu não vou estar cem por E cento ao vivo, né? Então, centralizando pessoal, aqui. entra pelo Instagram do Paulo, que aí vocês não perdem nada, que eu vi aí que já tem muita gente que eu conheço aí na live. Pode chamar o Perfeito. Guto. Ó, vou chamar o Guto para ele dar um panorama do mundo VUCA e depois você vai falar Sim. como é que o cérebro reage a esse mundo VUCA. Beleza? Combinado, Paulo. Até agora Eu vi que mesmo. você inventou um conceito novo aí, tô Não, curioso. não E a inventei, galera não. também. Não, aquilo lá já Pesquisei. existe? Já Existe. existe? Já Uau! existe. Foi Então tá, fruto de pesquisa. o Guto vai entrar aí. Tá, joia. Mundo Vou VUCA e sair para Mundo ele entrar. VECA. Aguardem. Exatamente. Perfeito, Dani, obrigado. A Dani volta daqui a pouco, hein? O Guto está entrando. Guto Amaral, ele é CEO de uma escola em Betim. Essa escola, ela chama Polares. Chegou o homem aí. Guto, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Quase boa noite já. Boa noite, Quase boa galera. noite, né, velho? Prazer estar aqui com vocês. Positivo, cara. Então, eu e a Dani começamos a bater uma bola sobre o cérebro nesse período de pandemia. A Sim, Brenda tá dando um joinha aí para você. Brenda, nossa aluna lá do terceiro ano, lembra? É a futura sim. fisioterapeuta desse país, né? Já está na metade do caminho. Ô Guto, mas vamos situar como é que esse mundo VUCA é, pode a gente ajudar a gente a pensar no cenário de escola, de família, de sociedade, né? Nós estamos vivendo um período que é mundial, uma crise que é mundial, mas ela pode ser também um momento de muita reflexão para a gente aprender as coisas. É contigo, Guto. O mundo VUCA não é uma criação. O mundo VUCA é uma percepção de um fenômeno que aconteceu socialmente, mas naturalmente, né? Que foi uma mudança de um padrão de vida e produção mais simples, né? Vamos lembrar que a gente vem do campo, a gente vem de um padrão cíclico, muito bem definido, todo previsível. Então, se eu plantar hoje, eu colho daqui a 3 meses. Todo muito bem. E os processos tecnológicos foram acelerando o processo.
E é impossível acelerar o processo de produção sem acelerar o processo de consumo. É impossível acelerar o processo de consumo sem acelerar as funções sociais e até mesmo o cérebro de quem está envolvido nisso. Então, grande parte da confusão e do sofrimento que as pessoas têm hoje em termos de processo social tem a ver com uma noção de que eu sabia o que tinha que ser feito, eu conseguia, de uma maneira bem direta, prever o que aconteceria caso eu fizesse um curso superior, caso eu me engajasse num processo qualquer, e, de repente, o mundo se tornou confuso. Hoje, você tem um mundo que a formação, às vezes, agrega muito pouco, às vezes a falta de formação entra como um grande aliado no processo. Você tem um mundo onde você não tem que mais ir a um lugar específico buscar o conhecimento é disseminado, é construído e constituído a cada lugar, apesar de várias vezes a instituição escola não gostar dessa ideia, porque tira esse poder, né? Mas as escolas que efetivamente vão construir o futuro, as escolas que vão sobreviver ao mundo pós-pandemia, e eu não digo só agora, os próximos 2, 3 meses, eu digo o mundo que vem pós-pandemia, são as escolas que entendem que não adianta lutar contra os processos tecnológicos e sociais e que eu tenho que usar eles a meu favor. Que eu preciso usar das novas tecnologias, dessa aceleração cerebral, dessa inquietação, dessa noção de que eu preciso trocar HD, ou seja, juntar informação por processamento de dados, né? O meu computador, antigamente, era um computador que tinha muito lugar para guardar, muito HD e uma memória RAM básica, só para buscar a informação que eu preciso. Hoje eu preciso quase nenhum HD, porque toda a informação que eu preciso está aqui, está na internet, está ao alcance da minha mão em qualquer lugar que eu esteja, mas eu preciso de muito mais processamento. Eu preciso de um i7, porque é tanta coisa acontecendo. É um vírus na China com uma declaração do presidente americano, com um perfil social etário italiano, e de repente essa pandemia vira algo, uma enxurrada de fake news, e se eu não estou entendendo esses parâmetros, eu vou me perder. Ô Guto, e para quem não conhece ou quer revisar esse conceito de mundo VUCA, VUCA, como é que é isso? Mundo VUCA. Então, o mundo VUCA é um termo que foi cunhado lá em 89, com o fim da Guerra Fria, quando o exército americano entendeu que o inimigo tinha mudado, que não tinha mais um inimigo bem definido para lutar. E um mundo que era simples, linear, coerente, hierárquico, que tinha bem claro quem era o mocinho, o bandido, nós e eles, passou a ser um mundo volátil, ou seja, tudo muda muito rápido. Esse ano é a prova disso. Como que um pequeno problema, um pequeno vírus que de repente dispara na China, causa uma pandemia global em meses, em semanas, meses. Ele passa a ser da sigla em inglês de uncertain, ou seja, incerto. Né? A gente não sabe o que vai vir, qual que é o próximo passo. Ele passa a ser complexo. Ir do ponto A ao ponto B não é mais tão lógico. Então, hoje, a receita antiga de vai para a escola, termina a escola, faz faculdade, curso superior, arruma um emprego, casa, constitui família e aposenta, não funciona mais. É preciso se reinventar a cada passo desse processo. Não funciona porque a sociedade não aceita e não funciona porque o nosso cérebro já foi redesenhado para esse novo processo. Então, as minhas ansiedades não são mais achar um emprego e ficar nele durante 30 anos, até me aposentar. As ansiedades passam por propósito, por outras coisas. E ele é ambíguo. Definir o certo e errado é muito complexo. Hoje nós vivemos uma questão da pandemia que é muito delicada, Paulo, porque ao mesmo tempo que eu sou totalmente a favor do fique em casa, eu não posso crucificar o pai de família que fala, gente, eu não posso ficar em casa. Eu preciso sair, eu preciso ganhar meu pão. Então, assim, eu tenho críticas contra o discurso de alguns entes públicos aí. Mas é muito importante isso. São dois lados opostos que os dois, em algum momento, têm razão. Porque, sim, tem que ficar em casa para conter o avanço da pandemia. E, sim, tem que sair se eu preciso ganhar o pão. Se eu preciso buscar alguma coisa para meus filhos comerem. Né? Então, o mundo ficou ambíguo.
Não dá mais para definir o certo e o errado com parâmetros únicos. Essa régua ela é fluida hoje, né? Isso. O Bauman, ele trata do conceito do mundo líquido, né? Esse Isso. mundo que é volátil, veja a bolsa de valores, né? O dólar, o euro, a nossa moeda, precisa tomar decisões muito rápido. E como é que a gente faz com uma escola que tem um planejamento estratégico ainda muito tradicional? Na outra live a gente falava sobre a escola táxi e a escola Uber, né? Sim. A gente antes ficava esperando um táxi, né, até achar o ponto, eu tinha que ficar esperando, e hoje com 2 cliques você já sabe o preço, já sabe o trajeto, não tem que ficar ensinando para o motorista. Ou seja, o mundo ganhou uma rapidez. Só que algumas escolas elas estão dançando valsa enquanto os estudantes dançam rap, né, enquanto eles dançam funk. Como é que é isso, Guto? Só fazer uma ponte de uma resposta para outra. Você citou o Bauman, né? O Bauman fala do amor líquido e fala da retrotopia, né? Que é essa ideia de Sim. paraíso retrô. Eu preciso voltar 20 anos para imaginar um paraíso, né? E é isso o paraíso das escolas. As escolas são retrotópicas, citando Bauman aqui. As escolas ainda acham que o modelo da Revolução Industrial, lá de 1600, é um modelo perfeito, né? E o que a gente tem para falar para essas escolas é que elas têm, como todos nós temos hoje, uma escolha. E uma escolha muito nítida, que é adaptar-se ou perecer. E não é no sentido catastrófico, não. É no sentido de que, aos poucos, a sociedade vai migrar de modelo. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que o que mais segura meninos na escola são questões legais. Existe uma obrigatoriedade legal da educação e existe uma obrigatoriedade legal que essa educação seja feita em modelo presencial, em moldes bem definidos, com um currículo bem definido no final, e todas essas coisas bem delimitadas. A pandemia já abre um caminho para que o ensino híbrido, se não totalmente à distância, em casos extremos, se faça. E uma vez que se abre a brecha legal, dificilmente vai haver uma revisão teórica voltando ao modelo anterior. E uma Ô, vez Guto, que os pais têm me uma diga. possibilidade de escolher padrões mais modernos de consumo de informação, coisas que já existem fora do Brasil, nada que é absurdo e inovador brasileiro, não. O homeschooling americano é realidade, o ensino por projetos é realidade. Né? Você vai começar a ter uma revisão de valores. E ao ter a revisão de valores, fingir que nada está acontecendo lá fora deixa de ser uma opção. E aí nós vamos ver que escolas, de novo, vão se preparar para sobreviver no futuro e que escolas vão realmente morrer agarradas a essa boia, a esse padrão que está aos poucos se desfazendo. Perfeito. A doutora Glícia é advogada, ela trabalha com conflitos sociais, né? Ela está participando aqui dizendo que é o seguinte, que ela apoia a mediação escolar e a justiça restaurativa nas escolas, que precisa ter inclusão, que a gente tem que prevenir e reparar os conflitos de bullying e cyberbullying, né? Ela também Paulo, fala que as escolas precisam se adequar a uma nova realidade, né? E também, logo em seguida, ela comenta que com a pandemia é necessário que as escolas mudem o modelo, aquele modelo tradicional, vamos dizer assim, modelo táxi, arcaico, só com quadro e giz. E o Vandermoor Moreira, ele fala que as escolas são a face da nossa educação brasileira, que é uma cultura ainda jesuítica e medieval. A Idade Média está brigando com a Idade Mídia, né? Lembrando aqui do Gabriel PC. Isso tudo afeta o cérebro, né? Que é o que a Dani vai trabalhar daqui a pouco. Então logo você faça os comentários aí. Bullying, cyberbullying, Idade Mídia, Idade Média, como é que a gente faz? Paulo, a gente pode não saber hoje qual que é o modelo escolar ideal, mas a gente sabe qual que não é. O que não é o modelo ideal é pegar um currículo, um programa rígido e engessado,
com itens bem definidos e achar que isso vai ser padronizado e sirva para qualquer escola. Né? O modelo tem que se adequar às necessidades de cada comunidade. Né? Quando a colega fala aí de bullying, de cyberbullying, é isso mesmo. Mas não adianta eu trazer um folderzinho sobre bullying feito num laboratório de uma universidade e achar que aquilo vai resolver o problema. Não vai. É preciso ir às escolas, como você fez várias vezes falando disso. É preciso olhar nos olhos dos meninos. É preciso se reunir com a polícia e traçar estratégias de proteção à infância, à adolescência. Isso não vai ser feito com conteúdo programático rígido e muito menos tratando isso como extra. Uma vez por ano, eu trago alguém aqui de fora para fazer uma palestra para os meninos sobre bullying para ver se eles param com isso. Não. A função da escola é preparar para o futuro e para a vida. Então, eu posso perfeitamente colocar questões como essa no meu ano, na minha grade, no meu currículo, né? E aí, eu queria o currículo é flexível e líquido como o mundo está líquido, como o mundo está VUCA. Sim. E aí, eu vou sair para a Dani voltar e vou deixar uma pergunta para ela. Eu queria... porque eu acredito que o cérebro nosso hoje roda de uma maneira diferente. Que a geração digital acessa a informação de uma maneira diferente. Que as sinapses já não buscam mais aquela trilha do digital, onde eu vou por pastas, aonde eu acesso. Acredito que hoje os meninos conseguem ver um filme final primeiro e depois o começo. Porque para eles isso é mais... Eu ouvi a opinião da Dani sobre isso. Eu estou aqui assistindo e daqui a pouco eu volto. Tá bom? Perfeito. E, Guto, uma coisa interessante, né? Não dá mais para ser aquele ensino enciclopédico, nós temos que desenvolver habilidade, competência, projeto de vida. A BNCC trouxe para nós uma possibilidade de revolucionar o currículo. Daqui a Dani entra e depois você volta. Legal, Guto, obrigado. Sai aí para a Dani. Muita gente falando alguma coisa bem legal aí. É necessário que a escola e a família estejam em sintonia. Nós estamos tendo que lidar com a questão dos excluídos. Hoje, né, gente, o Enem foi adiado de 30 a 60 dias. Né? É preciso retomar as práticas aí de inclusão social. Na pandemia, muita gente aí das comunidades excluídos do processo. Então, agora... Vamos lá para a conversa com a Dani. Opa, peraí. Deixa eu chamar a Dani. Ô, Guto, eu estou voltando com você, mas não é verdade. Tá bom, volta com a Dani aí. Sai aí que eu vou voltar aqui com a Dani. Dani, me chama aí. Opa. A Dani está entrando. O Guto deixou uma pergunta para ela, que é como, né, que o cérebro vai lidar com esse mundo líquido, com essa sociedade rápida, veloz, tem mundo VUCA, tem mundo VEC. Ela vai falar disso agora, né, Dani? Pois vocês citaram o Bauman, e eu tinha separado uma frase dele para a gente conversar. Olha a sintonia, como é bacana. As relações escorrem, né, pelos vãos dos dedos, exatamente porque nós estamos nesse futuro líquido. Né? E aí, quando o Guto fala, né, esse cérebro, na verdade, o cérebro ele não pensa linearmente, ele pensa com conexões. Por isso que muitas vezes é importante os professores trabalharem com mapas conceituais ou mapas mentais, que o cérebro aprende muito mais, inclusive, com esse tipo de ferramenta, pelo fato dele não pensar linearmente e sim através dessa chuva de ideias. Né? As conexões elas se fazem de maneira diferenciada. E graças à neuroplasticidade a gente consegue ter toda essa sinergia e essa ambientação toda. Né? O que eu venho estudando, né, que o mundo VUCA é super curioso, eu lembro de uma palestra que eu assisti do Guto, e falei, a gente podia um dia fazer uma neurociências e mundo VUCA. Eu acho que combina bastante. Porque daí você vem com a volatilidade do mundo VUCA e o cérebro ele vai vir com a resiliência, com a questão da autoestima, da segurança, da perspectiva.
não uma perspectiva de ser só otimista, mas como o pessoal do Supera nos ensinou a ter uma frequência mental positiva, e isso é muito importante, né? E quando eu começo com essa questão da volatilidade, da resiliência, eu lembro da história do vendedor de sapatos da Índia, onde a grande empresa mandou 2 vendedores, de maneira que ambos não sabiam, e um manda um e-mail: vamos triplicar, aqui todo mundo anda descalço. E o outro já olha e fala assim: suspende a venda, aqui ninguém anda de sapato. Então, tudo é questão de como eu vou observar, tudo é a questão dessa flexibilidade e dessa frequência mental. E as pessoas de sucesso têm que aproveitar as oportunidades, né? E não ficar lá, ó dia, ó céus, ó azar. Eu costumo dizer que tem a ótica e tem a ética, né? Dependendo da ótica da pessoa, ela não consegue viver com a ética naquela sociedade específica. Ou seja, o cérebro ele consegue se adaptar, não é isso, Dona? Com certeza. E ele tem essa neuroplasticidade, essa neuromodulação, mas para isso ele precisa exatamente do que nós estamos fazendo aqui, que é a questão da conexão. Ele sem conexão, ele realmente entra em estado de alerta, acende a luzinha de, né, igual a sirene, e aí ele não sabe o que ele vai fazer. E aí você tem a questão da violência doméstica, que a gente está vendo que infelizmente aumentou nessa pandemia. Você tem casos aí de depressão mais exacerbados, exatamente pela quantidade aí de cortisol que acaba subindo. Dentro dessa incerteza do mundo VUCA, né, vem a flexibilidade, que vocês também falaram aí do Bauman, que eu ia trazer também, que é a questão do futuro líquido, a questão da história do bambu, né? Ser flexível. Mas para você ter essa flexibilidade do bambu, você tem que ter construído uma rede sólida, né? Onde você consegue realmente se apoiar. Por isso as relações, novamente, são tão importantes. Eu sei com quem eu posso apoiar nesse momento. Porque o pessoal aí que não sabe, quando você planta um bambu, ele demora 5 anos para crescer. Que enquanto isso, ele está criando raízes e fazendo uma rede por debaixo do solo, exatamente para poder aguentar as ventanias, os invernos rigorosos dos países, né? E aí a gente comenta muito o provérbio chinês, né, Paulo? Não há que ser forte, sim, há que ser flexível para conseguir a ventania aí da vida. Dentro da complexidade do mundo VUCA, a gente tem a multidisciplinariedade. Para quê? Para ter uma maior visão de novas áreas de conhecimento, saber lidar com as diferenças. Igual o Guto trouxe aí para a gente, né? Até um tempo atrás, século passado, né? Casar, ter filhos, ter um cachorro, constituir família. Hoje, isso não é um modelo mais de felicidade, né? O modelo de felicidade, ele está exatamente nessa complexidade das relações. Então, a gente tem que ser flexível. E nada melhor do que ser o quê? Multidisciplinar. Hoje a educação não cabe mais somente o professor de língua portuguesa sem ele conversar com o professor de história, sem conversar com o de filosofia, né? É muito legal, por exemplo, vocês, né, citarem o Bauman, eu venho com ele e sou bióloga, quer dizer, entre aspas, tem nada a ver com a área, mas a nossa live aqui é toda transdisciplinar, porque pois é. Eu sou historiador e cientista da religião. O Guto é jornalista e é professor de inglês. Você biólogo e neurocientista. Quer dizer, não dá para colocar o ensino numa caixa e o cérebro da escola tem que ampliar, não tem? A formação continuada tem que ser melhor. Eu costumo dizer que a formação continuada no Brasil é muito pobre. Você sabe da nossa luta enquanto movimento Educação é o Alvo. O quanto a gente vai em escola pública, vai em escola particular. Existe um complexo de Salomão com alguns professores, gestores, que eles acham que já sabem tudo. E, na verdade, a gente sabe que o professor está correndo para lá e para cá. Muitos não têm tempo de ler, de interpretar e de processar as informações, né? E às vezes está em 3 escolas, né, Paulo? Manhã, tarde, noite. E aí, como ajustar um planejamento, como se formar se você está trabalhando atrás da sobrevivência, né? É bem complicado. Só para fechar o VUCA na letra A da ambiguidade, Paulo, e aí eu comento aí com você essa questão,
tem que ter coragem, que é exatamente o que o educador tem, ter a coragem. Né? Que o aprendizado ele vem exatamente disso, é da ação, é do fazer, é do coletivo, é da criação. A gente tem que deixar a vaidade de lado, e infelizmente na área educacional existem muitas vaidades, para poder crescermos juntos. Ontem, na sua live mesmo, vocês comentavam muito sobre isso. Não adianta ninguém hoje em dia ter só o seu brilho. O brilho tem que ser coletivo, né? Temos todos que ser constelação e apoiar um ao outro. E aí o professor que trabalha manhã, tarde e noite é desvalorizado tanto financeiramente quanto socialmente, né? Que você chega e fala assim, o que você faz? Sou professor. Nossa, coitada, né? Você é sofredora? Você sobrevive como? E as escolas e a gestão perceber que quanto é importante essa formação continuada. Né? Eu percebi que algumas pessoas aí comentaram a questão da inclusão. Sem formação continuada não existe inclusão, né, Paulo? Olha, lidar com TDAH, lidar com dislexia. Eu me lembro de uma aluna, ela está no Canadá, ela é bailarina, mas ela tinha dislexia. Então, eu dava aula de história, 6º ano, tá? Eu gosto de falar que a gente está no chão da sala de aula, não é só palestrante. Podemos falar no Congresso Internacional num dia e no outro dia está na sala do 6º ano dando aula. E isso eu acho que é a humildade que tem que ter. Né? Quando muita gente começa a falar de educação e não está pisando no chão da sala de aula, eu acho meio problemático. Né? Então, eu construí para ela um card, um baralho. Ela me perguntava assim, e o Rio Nilo? Porque ela esquecia logo, né? Dislexo, né? Aí eu dava o card para ela do Rio Nilo. Eu construí um card de 400, um baralho com 400 conceitos para ela. A mãe, quando ela foi mudar para o Canadá, levou lá um presente para mim, uma cesta de café da manhã, etc. Foi muito legal o reconhecimento. Ela falou, você soube trabalhar a inclusão da minha filha. Mas, olha, na sala tinha 35. Né? E aí que é o papel de valorizar o professor. Ao mesmo tempo que ele está lidando com um cérebro que processa de uma forma, tem mais 34 cérebros ali dentro da sala e o dele. Com os conflitos, com os problemas, com os dilemas, com as dúvidas, questionamentos e soluções, benefícios, coisas boas. Quer dizer, o papel do professor ele deve ser valorizado como, semanalmente, de maneira remunerada, ele ter algum tempo para estudar, para se formar, para encarar o processo. Infelizmente, você entra num carro de aplicativo, a pessoa pergunta assim, o que você faz? Sou professor. E aí, né, nada contra o aplicativo, né, ele fala, não, está sofrendo, né, que a juventude está difícil. E enquanto nós ficarmos só nesse mood de lamentação, a sociedade não vai mudar. Por isso que nosso movimento está atuando. Escola pública, escola particular, as escolas compram 30 livros, a gente vai, com a caneca, você sabe como é que funciona. Sei, claro. Indo com amigos, né, com palestrantes como você, como Guto, como Davi, tentar interferir no processo. Né? Como é que um cérebro ajuda a trabalhar com tanto cérebro? Uma pergunta doida essa. Né? Essa é. Primeiro é você ser dinâmico, né, Paulo? Você não pode cair na mesmice e achar que você é o dono do saber. O professor não tem que estar em pedestal, ele tem que estar no chão da sala de aula e ter muita humildade, inclusive, de escutar o seu aluno. Hoje eles têm a informação na palma da mão, eu brinquei até na ponta do dedo, que é só eu ali apertar que tudo se modifica. Então, esse cérebro ele tem que estar atuante. O ensino ele tem que ser um ensino coletivo e não eu sei e você não sabe, como infelizmente era na década de 80, onde a gente consultava Barça e copiava Ctrl+C, Ctrl+V da Barça. Né? E quem tinha a Barça tinha tudo. Hoje, o ensino ele é muito mais focado nessa troca. Então, eu acho que é bem essa pandemia para nos ajudar a sair, sim, de uma educação jesuíta, numa educação de todo mundo em grade, né? Todo mundo em formato de fábrica, você interage com a nuca do da frente, né? Todos de uma maneira igualitária. Ele vem muito mais nessa questão de colaboração, de cooperação,
O professor tem que saber que ele não é o chefe da sala, ele é o líder daquela sala. E muitas vezes o líder tem que arregaçar as mangas, literalmente, e ir trabalhar junto. Você tem uma frase que eu gosto muito, né? Deixar de ser eu-equipe e passar a ser equipe. Então, o professor... Porque a escola está cheia de dores, né? Eu penso isso quando o coordenador, que é o seu papel lá na escola que você trabalha, o educador, né? Aquele que vai ser o aprovador, ou que vai ser o avaliador. São dores, mas assim, o aluno tem que ser vencedor, ele tem que ser empreendedor, o professor tem que ser um facilitador. Só que para isso a gente tem que cuidar das dores das pessoas. A inteligência emocional é o novo polo da BNCC, dos objetivos do milênio. Eu estou aqui em casa escrevendo o meu novo livro, né? Já nem lancei 3, já estou... O currículo planetário, que ele vai chamar. Quer dizer, depois da pandemia, nós vamos ter que pensar um currículo que seja para o planeta inteiro, né? E aí a figura do Edgar Morin, que você falou da complexidade, né? Ele é que, no ano 2000, ele escreve sobre isso. Quer dizer, já tem 20 anos que ele escreveu e a gente está vivendo até hoje a situação. O ideal seria um currículo individualizado, né, Paulo? Esse é o grande sonho, porque eu não tenho como colocar todos na mesma linha e achar que todo mundo aprende igual. A doutora Lucília Panicet tem uma frase que eu gosto muito: não existe roupa única, muito menos ensino único. E aí eu tenho que lembrar dos transtornos, déficit de atenção, opositor, disléxico, todos eles. E todos eles têm capacidade de aprender. Então, o ideal seria esse currículo individualizado. Né? O ideal é eu entender o outro. Aí vem a questão da empatia, a questão de entender, né? Cada um sendo único, cada um tem sua história, e eu respeitando essa história. Vai ter um congresso aí. Pode falar. E a palavra entender é muito própria para isso, porque significa entrar na tenda, né? Tentar empatia é um pouco isso. Eu entro na tenda, eu tento me colocar no lugar do outro. E aí entender eu vou entrar na tenda dele. Como aquele aluno que tem dislexia pensa, como aquele aluno que tem TDAH pensa, como aquele que está tomando Ritalina, às vezes por um laudo que a gente tem que questionar, porque ele só é criança, ele só é feliz. E aí, como é que a gente vai fazer? Se o aluno é feliz, ele incomoda? Porque nós estamos vivendo agora um período onde nós não estamos abraçando as pessoas, né? Não pode tocar. Eu tenho medo, e é temor mesmo, que depois da pandemia a gente continue isolando quem já era isolado. Eu também. Né? Porque aquele estudante que a gente tenta o trabalho em grupo e que ninguém quer fazer com ele, porque ele é diferente, porque ele é esquisito, porque... Então, é preciso entrar na tenda dele. Eu acho que a maior lição que os alunos vão ter que trabalhar vai ser o autoconhecimento e o autocuidado, para depois cuidar de quem cuida. Cuidar do professor, os gestores cuidarem do professor, cuidar de si mesmo. As escolas terem momentos de workshop para pensar a individualidade de cada pessoa que está lá dentro. Da zeladoria até a diretoria. Todo mundo que conversa comigo sabe essa frase, né? É preciso cuidar das pessoas, da educadora de apoio que limpa a escola até o diretor que decide sobre a macropolítica da escola. Né? E é importante, Paulo, o professor entender um pouquinho o seguinte: essa questão da empatia requer uma maturidade cerebral que os nossos estudantes não têm. Isso só vai vir mais ou menos lá para os 24, 25 anos. Por isso que a gente vê muitas vezes o adolescente, né, não consegue se colocar no lugar do outro. Então, para isso, você tem outras ferramentas, como a questão de vivenciar. Aconteceu isso, isso e isso. Então, vamos ver. Se fosse você, então você tem que fazer esse trabalho para que o menino consiga entender. E não simplesmente fazer, mas ele não foi empático. Ele não vai ser, neurocientificamente falando, porque ele ainda não tem estrutura cerebral para isso. Mas tudo é treino, né? Aí tem que ter paciência e resiliência, né? E tentar quebrar esse mundo VUCA.
Sobretudo porque ele está vivendo a transição de criança para adulto e agora nós estamos vivendo a transição do AP, né, antes da pandemia, Eu estamos adorei vivendo essa. o DP durante a pandemia e vai ter o depois da pandemia, após a pandemia, né? E para isso nós vamos ter que entrar numa escola que se chama a Escola da Vida. E na Sim, Escola da Vida, o pai está tendo que lidar com habilidades emocionais dos filhos, tá compreendendo o papel, muitas vezes, que o educador, que o professor faz na escola. Então, o mundo está complicado. O Guto vai entrar agora e aí depois a gente continua, beleza? com certeza. Beleza, Paulo. Deixa eu só Beleza. ver Deixa eu onde eu chamar. tô aqui. Que eu ia cumprimentar o N com a mãozinha, eu me perdi aqui onde é que eu tô. Tá vendo, O N? N faz bem Achei. É, eu e vi que o N entrou. Eu tô saindo então e espero ter respondido sua pergunta, Guto. Senão eu sim, volto e respondo de novo, viu? Até agora positivo. mesmo, Se gente. você não responder, ele vai perguntar de novo. Ah, Eu então conheço a ótimo. peça. Ah, isso é melhor Tchau. ainda. Que bom. Obrigado, Dan. Entra na roda, Guto. Enio, obrigado. Cláudia. Pessoal que entrou aí agora, valeu. Já está aparecendo lá a estante do Guto. Está organizada. Sueli, linda. Melhor coordenadora do Brasil. E Paulo, aí, tá me Guto? ouvindo? Sim. Tá E me aí, vendo? Dani respondeu, está perguntando. Você tá me vendo? Eu não tô me vendo aqui. Tá tranquilo com você? Eu tô te vendo. E o povo Ótimo. também. Estão vendo, gente? Dá um oi aí. Essa barba, Então, ótimo. Ó, já deram tchau. Então, beleza. Dani respondeu sim, querida. Acho que é por aí, né? Essa modificação. E eu queria voltar então em dois pontos que vocês conversaram, né? Eu estava aqui acompanhando, mandando os meus comentários, né? Mas tem dois pontos que eu acho essenciais, Paulo. O primeiro é o ponto da respeito à individualidade do aluno, né? Então, uma história que o Ken Robson conta da Gillian Lynne, que foi uma bailarina famosíssima, faleceu há pouco tempo agora, e ele conta que lá na década de 30, a Gillian, sendo disléxica, tinha ali uma grande dificuldade de aprender, e aí a mãe leva até um médico. E dislexia, basicamente, naquela época, era uma questão sem solução. Se tivesse alguma agitação, ia ser através de medicamentos que dopar. E ela deu uma sorte gigantesca de cair na mão do médico muito sensível. E o médico conversou com a menina, com a criança, virou para a mãe e falou: mãe, eu quero conversar com você lá fora. E ligou um aparelho de som. E ao sair, a mãe, muito preocupada, falou assim: e a minha filha, doutor? Minha filha, que ela tenha grávida? Olha lá para dentro. E a filha estava pulando para lá e para cá, dançando. E a mãe desesperada. E o médico falou: sua filha não tem problema não, ela é bailarina. É só isso. E foi uma das maiores bailarinas do mundo. Montou dois dos musicais que mais tempo fizeram sucesso na Broadway. Sabe? Então, assim, é preciso respeitar a individualidade das pessoas. Não tem como pensar que o mundo vai continuar impondo, passando todo mundo por uma forma, uma peneira minúscula, independente do meu tamanho, da minha forma, do meu ideal, e eu vou ser empurrado, peneira abaixo, funil abaixo, como tá? Ô, Outra Guto, visão, diga, o Paulo. dia de hoje é um marco, né? A questão do Enem ter sido adiado. Sim. Com todo respeito, e eu falo isso com muita tranquilidade e sinceridade, né? Com todo respeito a quem está governando, eles estão cometendo alguns equívocos. Sobretudo é achar que o Enem não lida com injustiça social, né? Essa frase ficou forte, quer dizer, tem injustiça sim, tem gente que tem capital intelectual, tem gente que tem mais possibilidade de passar ali, porque o sistema de avaliação, ele ainda não cuida de quem não está dentro daquela forma, né? Por exemplo, essa menina é bailarina. E aí eu gosto muito da teoria das inteligências múltiplas. Por quê? Ela é bailarina, então pode ser que ela não tenha habilidade
no pensamento lógico, em outros pensamentos. Né? Como é que a gente lida com essa diversidade no mundo VUCA, né? Só para tentar completar isso que você disse. Mais do que isso até, né, Paulo? A inteligência não diz que ela não vai conseguir desenvolver a inteligência lógico-matemática. Ela diz que provavelmente ela vai desenvolver a inteligência lógico-espacial dançando. Eu tenho certeza que quando ela estiver dançando, ela vai conseguir calcular o tempo da música, ela vai conseguir manter a métrica, ela vai fazer operações matemáticas complexas, mas naquilo que é o meio dela. E aí, uma outra coisa também que você me disse é a questão do professor trabalhando em 3 turnos e como se adaptar a esse novo tempo. Eu tenho feito um trabalho com muito gosto, Paulo, em escolas da rede pública com professores. E o que eu sinto é que os professores estão tentando fazer algo diferente com os mesmos ingredientes. Como vamos inovar? Só que para tentar inovar eu quero usar a mesma sala de aula, a mesma organização espacial de carteiras, o mesmo livro didático. Não dá para fazer bolo de morango se você continua usando milho. Você vai ter que trocar. E quando eu troco, eu entendo que às vezes é possível fazer o que hoje parece impossível de uma maneira muito mais leve. Se você fez um trabalho maravilhoso, fazendo 400 cards, para pegar uma menina que estaria excluída do processo educacional, mudou a vida dessa menina, num processo de sala de aula, onde você estimulasse um processo que os meninos criassem os próprios cards, talvez você tivesse conseguido trabalhar todos os 300 alunos que você tinha na escola com a mesma intimidade. Só que para isso seria preciso abandonar alguma coisa do fazer antigo. Talvez o currículo do livro didático não fosse totalmente fechado. Por quê? Porque você tinha algo mais importante que aquilo para incluir no lugar. Que é acolher aquela criatura humana que apresenta alguma dificuldade temporal, não significa que ela não vai ser uma pessoa feliz, ela gosta de dançar, tanto é que se classificou para dançar numa companhia do Canadá, ou seja, a habilidade dela era outra. Né? Tem uma frase famosa que atribui-se a Einstein, eu tenho minhas dúvidas, que diz que a maior loucura que tem é você tentar fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente, né? Então, por um descompasso de processo, a escola quer que o professor inove, mas que ele mantenha a mesma disciplina em sala de aula, a mesma organização de carteira, a mesma organização do espaço e a mesma distribuição do ponto e o mesmo comprimento do livro. Ela te dá um programa que ocupa 80%, 90% do seu tempo e quer que você inove em 10%. Não vai haver inovação do professor, não vai haver inovação do pensamento de gestão. E não vai haver inovação no pensamento de gestão se não houver inovação no modelo, na proposta. E nesse ponto a BNCC é maravilhosa. Cada vez que eu olho para a BNCC, eu tenho muita impressão que a sociedade leu pouco o que a BNCC propõe. Porque a BNCC, que às vezes é colocada em algumas conversas como sendo mais uma imposição do governo, na verdade é um grande leque que vai te abrir possibilidades de abordagem adaptadas à tua realidade e ao teu aluno. Guto, eu estou lançando, você está seguindo aí um livro sobre a BNCC. Eu fiquei 27 anos em sala de aula. Continuo. E eu resolvi juntar as experiências de consultor, de professor, de gestor nesse livro, né, que está sendo lançado pela editora Conhecimento, está aqui atrás o site dela. É uma trilogia. O primeiro livro é esse, que fala dos gestores, né, o que as escolas podem aprender. O segundo é sobre a metodologia que o professor pode usar, metodologia ativa, as metodologias ativas, o multiletramento, etc. E a BNCC. A BNCC, na verdade, ela chegou no momento certo, porque o ano de 2020, que é o ano de implantá-la, é o ano que nós temos muita crise. E ela resolve o conhecimento, o pensamento crítico, a cultura digital, que eu acho que está sendo o mais evidente agora, o autocuidado, o autoconhecimento, né, a construção do conhecimento de maneira empática. Então, esse é o grande momento
de formar os professores. Só que o que eles estão fazendo agora? Tendo que correr atrás. Né? Você me conhece, eu sempre gostava de falar, vamos correr na frente. Por quê? Só que muitas vezes você fica visionário e e a pessoa que está olhando você te chama de sonhador, né? É aquele que sonha no momento de dor. Então, na verdade, o que a gente está querendo é mudar, porque a educação está demorando muito a mudar no Brasil. E por isso o Brasil tem resultados pífios lá no PISA, nos programas de avaliações internacionais. Fala-se muito em TRI, mas se usa ainda a teoria clássica do teste nas provas, né? O professor recorta e cola uma questão da internet, que o aluno já viu, e aí fica um teatro. Olha que loucura que é pensar nisso, Paulo. Nós vivemos num país que teve Paulo Freire. Nós vivemos num país que tem Rubem Alves, um dos educadores mais revolucionários que o mundo já viu. E a gente fala em renovar a educação, parece uma coisa de outro mundo, como se fosse um discurso que estivesse começando agora. Esse discurso nosso de adequar a escola à realidade das pessoas tem história. Entendo. Isso tem história, isso tem um caminho nisso aí. O que nós estamos propondo, quando me chamam às vezes de querer bagunçar, de revolucionário, às vezes até num sentido não muito legal, e eu penso assim, cara, mas cara, se você lê o Rubem Alves, você sabe que o que eu estou propondo é um pouquinho só. Rubem Alves propunha coisas muito maiores, propunha que toda a vida se transformasse numa escola e que a gente fosse avaliado em todo o nosso viver. Paulo Freire já propunha a questão e colocava muito claramente como que a escola é, sim, social, como o cérebro, a Dani falou, é primeiro social, né? A escola é primeiro social, depois é formativa, né? Darcy Ribeiro. O Zé Pacheco, o Darcy Ribeiro. Infelizmente, essa bibliografia parece que está sendo lida como esquerda. Nós estamos vivendo um momento em que ser solidário é ser de esquerda. Né? Às vezes, ser intelectual é ser marcado por um estigma de ele não faz nada, melhor tem que ser o curso técnico. O técnico é bom para quem tem aquela habilidade. Não é? O Paulo Freire ele mostrava isso quando ele falava que um pedreiro trabalhou a vida inteira para poder educar um filho para ser doutor, não é? E na verdade a maior inteligência que o ser humano pode desenvolver é a capacidade de afetar a vida das pessoas, de levar afeto, né? E os nossos alunos, os estudantes, as crianças, os adolescentes estão querendo isso. E até nós adultos, né? O reconhecimento, sim, isso é muito bom. Né? Guto, você pode dar um tchau aí, porque nós estamos com 5 minutos aí, a Dani fecha. Pode ser? Então vou dar o meu tchau aqui. Manda o seu recado aí pro povo. Eu acho que nós vamos ter que fazer outra, né, cara? É assim, esse negócio é igual bebida alcoólica. Não, você deu tchau sem falar, velho. Peraí. A gente tem um curso aí de leitura de mundo, atualidades e futurismo, né? Que faz esse paradigma todo. E nas lives aqui, que eu adoro fazer, como nas palestras, como na escola, a gente está sempre tentando vislumbrar esse futuro. Pegar nossa lanterninha e tentar enxergar um caminho e ajudar as pessoas, os alunos, a sociedade, os pais, os gestores a achar esse caminho. Porque dá para ter um caminho que falta menos. Dá para ter um caminho feliz durante a mudança, né? Isso. Deixa aqui meu grande abraço para o Paulo. Deixa aqui um grande beijo para a Dani. Foi um prazer, Dani. Eu não tive diretamente falando com você, mas de estar aqui juntinho. E é um grande prazer. E nós vamos falar mais. Nossa palestra de mundo. Vamos marcar outra. Ô, Guto, nós estamos lançando um livro que chama Educadores e Semeadores, que ele é colaborativo. Então, eu vou deixar o convite com vocês, se interessar. Depois a gente continua a conversa. Beleza?
Vamos entrar com a Dani aí agora. Muito obrigado, cara. Ei, Dani. É um vuca-vuca. Ainda bem que você tem cabelo. Mas é, você tá assim, ó, baixou direito, não. Eu Tá acho, na hora Paulo, que de é ver o cal, hein? agradecer, pois é, agradecer, deixar aí a curiosidade do mundo VECA, viu, Guto? Tem um mundo VECA aí que é o antídoto para o mundo VUCA. É a próxima live nossa que eu já estou propondo aí para nós, tá? Pois E é. sempre é um Marcar logo. prazer. Pois sempre é um prazer conversar com vocês. Eu que aprendo sempre, né? É, né? E passa rápido, né? Passa. Então é Então tá. agradecer, sucesso, não percam o lançamento do livro, né? Hoje, Todo hoje mundo 8 tem que horas. ler. 8 da noite. E obrigada aí por tudo mais uma vez. Obrigado, Dani. Saúde e paz. Gente, é isso. Esse é o livro que foi lançado em dezembro. Hoje, 8 horas da noite, a gente vai falar sobre a trilogia. Um abração. Foi muito bom estar com vocês aí. Tá bom? Um abraço.